Renata Varandas, vou chamar aqui a Varandas para conversa. Bom dia, hein? Agora que eu tô aqui, eu tô te chamando e lembrando que não te dei bom dia ainda hoje. Já tem 1 hora de jornal, mas estou te vendo pela primeira vez agora. Com esse caso envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, além do decreto sobre o uso da força policial publicado nesta semana, a gente resgata aquilo que eu estava citando antes, que é a tal da PEC da segurança proposta pelo Ministério da Justiça, né? Que já queria rever as atribuições da corporação. Inclusive, Varandas, vamos combinar um negócio? Dá uma confundida na galera. Ah, porque é portaria. Ah, porque é decreto. Ah, porque é a PEC da segurança pública. A gente fica numa salada de frutos aqui que não entende direito qual é o assunto. Nos ajude, por favor. Oi, Elisa, bom dia para você, dia. Bom dia para todos. Porque, na verdade, a portaria, ela regulamenta o decreto. E a PEC, daí, é uma proposta de emenda à Constituição, que daí tem outras atribuições. Mas, Elisa, vamos tentar fazer da forma mais clara possível. O que acontece? A gente tem que fazer uma linha do tempo e lembrar que o ministro Ricardo Lewandowski vem gestando essa PEC da segurança pública já tem muito tempo. Dentro dessa PEC da segurança pública, um dos trechos da PEC trata justamente da Polícia Rodoviária Federal e das atribuições da Polícia Rodoviária Federal. O que diz a PEC? Ela aumenta as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Eu pesquisei aqui o que diz, que a nova corporação ela passaria a atuar não só nas rodovias, mas também nas ferrovias e hidrovias federais. Quando essa PEC veio à tona e existia, então, essa possibilidade de ampliação dos trabalhos da Polícia Rodoviária Federal, também teve uma chuva de críticas, porque muita gente dizendo, olha, a Polícia Rodoviária Federal não consegue nem atuar em toda a nossa malha, né, rodoviária, quanto mais expandir. A PEC também falava de transformar a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Ostensiva Federal, que também aumentaria aí a gama de atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Certo, essa é a PEC. O que aconteceu tem 10 dias, no dia 18. O ministro Ricardo Lewandowski, ele assinou uma portaria que, na verdade, revogou uma portaria que havia sido assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque lá, quando o Bolsonaro era presidente, ele assinou uma portaria que também ampliava as atribuições da PRF. Então, o que dizia a portaria? A Polícia Rodoviária Federal ela pode, por exemplo, atuar em operações conjuntas com outras polícias. Então, ela poderia atuar dando apoio, teoricamente apoio em logística, mas ela acabava atuando de forma ali junto com as outras polícias e de forma bastante ostensiva, por sinal. Outra coisa que dizia também essa portaria, a Polícia Rodoviária Federal pode fazer investigação quando for operação conjunta. O que o ministro Lewandowski fez? Ele assinou uma portaria dizendo, não, essa não é a atribuição da PRF. Então, ele já reduziu aí a atribuição da PRF. Por quê? Porque ele vem vendo que vai ser preciso rever essas atribuições da PRF. Agora, vamos fazer uma linha do tempo. Por quê? Porque a PRF, ela tem um histórico de atuação violenta. Em 2021, teve uma operação que vocês vão se lembrar bem, que foi chamada de Novo Cangaço. Ela aconteceu lá na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Como que foi essa operação? A Polícia Rodoviária Federal, junto com outras polícias, fizeram uma operação que deixou 26 pessoas mortas. Eram aqueles bandidos que entram em cidades pequenas e eles fazem um verdadeiro terror na cidade porque eles vão roubar uma agência bancária. Então, são imagens pavorosas e teve uma atuação dessa na cidade de Varginha e a Polícia Rodoviária Federal, junto com outras polícias, participou aí dessa operação, só que foi uma operação desastrada no final, um desastre. Por quê? Porque deixou 26 pessoas mortas. Em 2022, teve uma operação muito grande na Vila Cruzeiro, que terminou também com 24 pessoas mortas.
Polícia Rodoviária Federal também estava nessa operação, subindo o morro, e acabou com 24 pessoas mortas. A gente vai se lembrar, 2022 a gente teve o caso do Genivaldo em Sergipe, que ficou muito famoso, que vocês lembram que ele foi morto por asfixia dentro de um carro, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Horroroso. Foi horrível aquilo dali, a pessoa sendo asfixiada e morta. Aí sim, era uma atuação somente da Polícia Rodoviária Federal, não tinha atuação de outras polícias. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa linha do tempo? Porque para poder lembrar que a Polícia Rodoviária Federal tem esse histórico que é violento. O que acontece? Quando o presidente Lula ganhou a eleição e teve ali a transição, né, que a gente chama até tomar posse, ele nomeou o Antônio Fernando Oliveira para ser o diretor da PRF. Quando você conversa com o Antônio Fernando, você vê o perfil dele. Ele tem um perfil completamente diferente do que vinha esses 4 anos de Polícia Rodoviária Federal. Ele tem um perfil muito mais conciliador, ele tem um perfil muito mais progressista e você vê que ele vem tentando, ao longo desses 2 anos, mudar essa cultura de violência da Polícia Rodoviária Federal. Ele vem fazendo esse trabalho, está dando certo? Está dando certo, mas a gente continua tendo alguns episódios. A gente não tem episódios como esses, de chacinas, enfim. Mas você tem episódios, sim, da polícia, como aconteceu ontem, que foi um absurdo, da polícia dando 30 tiros contra um carro. O depoimento do pai da moça que foi baleada e está em estado gravíssimo, ele é muito chocante, porque ele fala... eles atiraram primeiro e depois eles perguntaram. E eles perguntaram, por que vocês passaram atirando na gente? E o pai da moça fala, eu não tenho nem arma. Como assim passou atirando? Então, é tão absurdo, você vê que é um despreparo tão grande, e aí tem muitas camadas dessa história, porque, na verdade, essas pessoas que atiraram, elas trabalhavam no administrativo da Polícia Rodoviária. Como que essas pessoas estão na rua? Bom, mas só para eu finalizar, Elisa, o que eu quero dizer é que o Antônio Fernando, ele vem tentando mudar esse mindset, só que é muito difícil você mudar toda uma corporação, a forma de pensar da corporação, que vinha muito, entre aspas, empoderada pelo governo antigo e vinha empoderada para poder continuar trabalhando dessa maneira muito, muito violenta. Só para arrematar, Elisa, que estão mandando eu encerrar já. O decreto, estão aqui no meu ouvido, o decreto do ministro Lewandowski, ele vem para dizer o que a gente vinha conversando. Ele vem para dizer obviedades. Você não precisa dizer que a polícia tem que trabalhar direito, que a polícia tem que usar a arma só em último caso, você não precisa dizer isso. Mas, diante desses casos, a gente vê o tanto que o decreto é acertado, né, Elisa? Por que é acertado? Justamente porque você precisa dizer obviedades para uma polícia. A gente está entrando em 2025 e você precisa dizer essas obviedades para a polícia simplesmente não dar 30 tiros num carro que passou do lado da viatura. São cenas muito, muito sensíveis e que a gente vê todos os dias, né? De criminalidade, de insegurança pública, e qualquer pessoa que tenha cometido um crime tem de ser presa, tem de ser julgada, e se tiver de ficar 30 anos preso, 20 anos, 15 anos, que fique. E esse é o caminho previsto na lei, né? E não o uso da força nas ruas, que mata como se fossem justiceiros.